Galera, olha só, a gente está começando aqui uma videoaula para compensar as aulas perdidas por conta do caos que se tornou o Brasil e o mundo por conta do coronavírus, tá certo? A gente não pode ter mais contato por enquanto e o isolamento é a melhor forma de se prevenir e a gente começa hoje com a aula para que você não perca o ritmo de estudo para passar no concurso do IFE. Eu sou o professor Léo Longo, quem já sabe, né? Sou eu, quem não sabe, estou sendo apresentado agora. Vou dar aula de geografia para vocês. E começo discutindo o quê? Guerra Fria. Eu acho que a maioria de vocês já ouviram falar de Guerra Fria, certo? Porém, vamos recapitular algumas coisas importantes para a geografia. Lembrando que Guerra Fria também é um conteúdo de história. Eu vou trabalhar com a questão da geografia e às vezes eu vou misturar com história, mas eu quero trabalhar a geografia, vai ser diferente. O que foi a Guerra Fria? Uma guerra não declarada, indireta, entre quem? Estados Unidos e União Soviética. Mas, poxa, professor, por que isso começou? É simples de entender. Pensa aqui, nos meus antecedentes. O que é antecedente? É aquilo que antecede. Antecede o quê? Olha, a Guerra Fria. O que está logo atrás do início da Guerra Fria? Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que pensar na Guerra Fria a partir de quê? Numa questão histórica que é o fim da hegemonia europeia. E foi o fim dela por conta de quê? Olha aqui, galera, Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu aí? A Europa perdeu o seu poder, a sua hegemonia. Cara, foi totalmente destruída. Destruída por conta de quê? Por conta de uma guerra extremamente destrutível, tá? Não ficou pedra sobre pedra. Só de judeus foram mais de 6 milhões de judeus mortos. Você tem os judeus mortos, você tem os homossexuais mortos, você tem os ciganos mortos, fora os mortos civis de 39 até 45. Então a guerra foi muito destrutiva. A economia europeia foi para o fundo do poço. Acabou. Quem sobrou nessa guerra? Duas potências. Quem são elas? Estados Unidos e União Soviética. E aí preste atenção aqui para você entender melhor. A guerra, totalmente destruiu quase tudo na Europa, deixou duas potências que eu vou chamar de superpotências. Estados Unidos capitalista e União Soviética socialistas, que disputaram a hegemonia. O que é hegemonia? O poder supremo, o domínio do planeta. O que elas brigam? Por que elas brigam? Elas brigam ideologicamente e também brigam economicamente, para mostrar quem que era mais forte. E aí nós temos assim, uma disputa da hegemonia mundial. Temos as características da Guerra Fria. Quais são as características da Guerra Fria? A mais conhecida e a mais discutida é essa aqui, bipolaridade. O nome já diz, bi, de dois, polos, de lados. Então eu tenho dois polos antagônicos, capitalista e socialista, capitalista Estados Unidos, socialista União Soviética, leste versus oeste, ou seja, socialismo, União Soviética, leste, capitalismo, Estados Unidos, oeste, que vão disputar esta regionalização ideologicamente, ideias e economicamente, ok? Outra característica importante é a corrida armamentista. Essa é o chamado do terror, o grande terror desse momento. Esse terror está baseado em quê? Em Estados Unidos se armarem e a União Soviética se armar. Eles disputavam o poder e queriam ter cada vez mais força, mais poder, mais armas, o que tornou a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Né? Essa grande disputa, essa grande corrida armamentista acabou criando no planeta um medo extremo, o terror. Terror de quê? De que se estourasse uma terceira guerra mundial.
Tanto que Einstein chegou a falar que ele não conseguia ver como seria a Terceira Guerra Mundial, mas ele conseguia prever a quarta, que seria como? Paus, pedras, arco e flecha. Ou seja, a destruição seria tão generalizada que acabaria fazendo com que? Com que acabasse tudo que o homem produziu até aquele momento. Tá? A próxima característica é a corrida aeroespacial. Essa corrida aeroespacial, ela é um grande merchandise. As superpotências tentavam mostrar para o mundo que elas eram poderosíssimas. Mas como é que elas iriam provar? Bem, quem chegasse à Lua primeiro, quem chegasse ao espaço primeiro, quem chegasse à Lua primeiro, seria um grande vencedor e mostraria que seu pensamento, a sua produção econômica, sua produção de ciência e tecnologia seria melhor do que a outra. Então, por exemplo, os Estados Unidos lançam um satélite, a União Soviética lança um satélite, um lança um foguete, outro lança um foguete. E aí muita gente acha que os Estados Unidos saem na frente, isso é mentira, tá? Quem sai na frente da corrida aeroespacial é a União Soviética. O primeiro homem a chegar ao espaço, Yuri Gagarin, soviético. Primeiro satélite foi o Sputnik, ok? Então, no começo, a União Soviética sai na frente. Porém, os Estados Unidos fazem o quê? Eles conseguem se igualar e ultrapassar a União Soviética. Por que isso aconteceu? Porque os Estados Unidos pegaram toda a tecnologia construída durante a Segunda Guerra Mundial e transformou em quê? Em produto de consumo. Para vocês entenderem isso, eu preciso agora falar de dois sistemas econômicos. Quais são eles? O socialismo e o capitalismo. Tá certo? Vamos pensar comigo. O que é o capitalismo? Quais são as grandes características dele? Eu tenho, primeiro, vamos lá, eu tenho a propriedade privada, tá? Eu sou dono de uma terra, de uma loja, de uma fábrica. Os meios de produção pertencem a alguém. Segundo, a presença do empreendedor. Eu nasci, eu sou livre e eu posso ser o que eu quiser. Inclusive um grande empreendedor, um grande produtor, um grande empresário. Mais ainda, o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, mostrava uma grande democracia que era perfeita e todos poderiam chegar a algum lugar. No socialismo era diferente. O sistema econômico, a produção era diferente. Enquanto no capitalismo, a produção para mercado, o socialismo fez isso. Transformou uma produção para as necessidades. Outra coisa, a propriedade não era privada, era socializada. O Estado era dono e distribuía de forma igualitária para as pessoas. Tá? E ninguém era, de forma nenhuma, empreendedor. Esse cara sempre vai ser o quê? Proletário. A União Soviética não conseguiu produzir economia dinâmica e ascendente como os Estados Unidos. Isso acabou levando a União Soviética a uma crise econômica que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Outra característica importante é a descolonização da África e da Ásia. As antigas colônias do século XIX, elas passaram por um processo de descolonização. E a União Soviética e os Estados Unidos brigaram entre si para ver para quem esses países seriam interessantes aí em forma de aliados, né? Ou seja, países que vão produzir matéria-prima para eles e comprar os produtos industrializados deles. Claro que isso acabou gerando guerras imensas, que a gente vê até hoje na África, que é um resquício desse processo, como a gente viu as guerras lá atrás, Vietnã, Camboja, Coreia, etc. Certo? Porém, a Guerra Fria chega ao fim. Lembra que eu falei para vocês que a economia, o dinamismo econômico da União Soviética não foi tão grande quanto o dos Estados Unidos? Tranquilo? Isso aí acarretou o quê? Acarretou uma crise na União Soviética. Essa crise da União Soviética, ela vai se desdobrando da econômica para a política, étnica, etc. Vamos lá. O que aconteceu com a União Soviética? Para que a União Soviética se mantesse a superpotência na Guerra Fria, ela tinha que seguir com essas características. Só que isso tudo gera o quê? Muitos gastos.
certo? Esses gastos, os Estados Unidos conseguiam bancar uma economia ascendente. A União Soviética não teve essa economia ascendente. Ela tem o que? Uma economia mais linear. Ela começou a tirar dinheiro, aquele dinheiro que ia ser aplicado em hospital, educação, moradia, ou seja, ia ser aplicado no social para botar na corrida armamentista e corrida aeroespacial. Isso acabou gerando o quê? Uma grande crise econômica. E a União Soviética começou a entrar em crise polvorosa, o que levou a uma crise política. E aí um presidente da União Soviética na época, chamado Mikhail Gorbachev, está aqui o nomezinho dele, ó. Mikhail Gorbachev. O que esse cara faz? Ele vai implementar reformas, na tentativa de fazer o quê? De impedir que a União Soviética deixasse de existir. Só que o cara fez duas grandes reformas. Quais são elas? Perestroika. No âmbito, o que é âmbito? Vamos pensar aqui em palavras difíceis, porque pode cair na sua prova no concurso. O que é âmbito? Na economia, na área da economia, que chamamos de perestroika. Fez também uma reforma no âmbito político, chamado de glasnost, que quer dizer transparência. Só que já deu uma zebra aí. Essas reformas que foram implementadas para dar conta de uma crise, elas surtiram efeito contrário. Elas aprofundaram a crise, o que gerou o quê? Insatisfações, como se diz, países, repúblicas que não queriam mais estar juntas porque eram de etnias diferentes. E em 1991, as repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia, se declaram independentes e a União Soviética passa a não existir mais. E quando a União Soviética deixa de existir, o que acontece? Acaba a Guerra Fria, em 1991, ok? Até a próxima aula.